Quando começamos a envelhecer, é natural que nos preocupemos com a perda de memória. É uma preocupação comum, especialmente após os 60 anos, quando o nosso cérebro passa por mudanças significativas. Muitas pessoas começam a se perguntar sobre a possibilidade de prevenir essa perda de memória e como manter a sua saúde mental e física em boas condições. É hora de enfrentar uma verdade surpreendente sobre a manipulação de nossos alimentos. E é isso que vou compartilhar com vocês hoje. Imagine que você está sentado em sua cozinha, rodeado de utensílios e equipamentos que você usa todos os dias. É um ambiente familiar e acolhedor, onde você prepara as refeições e compartilha momentos com a sua família. Mas, ao mesmo tempo, você não está ciente de que alguns dos ingredientes que você usa diariamente podem estar afetando negativamente sua saúde, especialmente após os 60 anos. É isso que vou explorar aqui hoje. A perda de memória é um problema complexo que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Ela pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo a idade, a genética e certas condições médicas. Mas o que é menos conhecido é o impacto que os alimentos podem ter no nosso cérebro e na nossa memória. É hora de descobrir como os alimentos que você come diariamente podem estar afetando sua saúde mental e física. A verdade é que muitos dos alimentos que estamos consumindo regularmente podem estar causando danos ao nosso corpo, especialmente após os 60 anos. Isso inclui não apenas a perda de memória, mas também outros problemas de saúde, como doenças cardíacas, diabetes e câncer. É hora de entender como esses alimentos podem estar afetando sua saúde e o que você pode fazer para se proteger. Vamos falar sobre um dos alimentos mais comuns que estamos consumindo todos os dias e que pode estar causando danos ao nosso corpo. É um ingrediente que é usado em muitas receitas, mas que pode estar afetando negativamente sua saúde após os 60 anos. É hora de descobrir a verdade sobre esse ingrediente e o que você pode fazer para se proteger. É hora de entender que a nossa saúde é um processo contínuo e que devemos estar sempre cientes de como os alimentos que estamos consumindo podem estar afetando nosso corpo. É hora de fazer escolhas informadas sobre os alimentos que você come e de se proteger de forma simples e eficaz. É hora de entender como você pode manter sua saúde mental e física em boas condições e de descobrir o que você pode fazer para se proteger da perda de memória e de outros problemas de saúde. Agora que entendemos como os alimentos podem afetar negativamente nossa saúde após os 60 anos, é hora de explorar um aspecto crucial que muitos não consideram: a importância da qualidade dos ingredientes. Imagine que você está preparando uma refeição deliciosa, mas não está ciente de que alguns dos ingredientes que está usando podem estar contaminados ou adulterados. Isso pode ter consequências graves para a sua saúde, especialmente se você estiver consumindo esses ingredientes regularmente. Imagine que você está usando um óleo de cozinha, que é conhecido por ser de baixa qualidade. Esse óleo pode conter substâncias químicas que podem afetar negativamente sua saúde, incluindo a perda de memória. Mas o que é ainda mais preocupante é que alguns desses óleos podem ser contaminados com substâncias tóxicas, como plásticos ou metais pesados. Isso pode ter consequências graves para a sua saúde, especialmente se você estiver consumindo esses óleos regularmente. Outro aspecto importante a considerar é a presença de aditivos químicos nos alimentos. Esses aditivos podem ser adicionados para prolongar a vida útil do alimento ou para dar-lhe um sabor agradável, mas eles podem também ter consequências negativas para a sua saúde. Imagine que você está consumindo um alimento que é rico em aditivos químicos, como conservantes ou corantes. Isso pode afetar negativamente sua saúde, incluindo a perda de memória e outros problemas de saúde. Agora, considerem como isso aplica quando você está planejando suas refeições. É importante escolher ingredientes de alta qualidade e evitar os que são conhecidos por serem de baixa qualidade ou contaminados. Isso pode incluir evitar óleos de cozinha que são conhecidos por serem de baixa qualidade ou evitar alimentos que contenham aditivos químicos. Além disso, é importante ler as etiquetas dos alimentos e entender o que está realmente dentro do pacote. Outro aspecto importante a considerar é a forma como você está preparando suas refeições. Imagine que você está cozinhando um alimento que é rico em gorduras, como um frango grelhado. Se você não estiver cozinhando o alimento de forma segura, isso pode afetar negativamente sua saúde, incluindo a perda de memória. É importante aprender técnicas de cozinha seguras e evitar os que podem ser prejudiciais para a sua saúde. Consequentemente, é importante que você esteja sempre ciente da qualidade dos ingredientes que está usando e da forma como você está preparando suas refeições. Isso pode incluir aprender sobre os diferentes tipos de alimentos
e como eles podem afetar sua saúde, além de aprender técnicas de cozinha seguras e evitar os que podem ser prejudiciais para a sua saúde. Agora que entendemos a importância da qualidade dos ingredientes e da forma como estamos preparando nossas refeições, é hora de explorar outro aspecto crucial: a relação entre a nutrição e o cérebro. Imagine que você está sentado em sua cozinha, preparando uma refeição deliciosa, mas não está ciente de que a nutrição que você está fornecendo ao seu corpo pode estar afetando negativamente sua saúde cerebral. A nutrição é fundamental para o funcionamento do cérebro. É como um combustível para um carro, sem o qual o motor não pode funcionar. Mas, ao contrário do combustível, a nutrição é muito mais complexa e influencia muitos aspectos da nossa saúde. Imagine que você está consumindo uma refeição rica em gorduras, como um frango grelhado. Se você não estiver equilibrando essa refeição com outros nutrientes, como carboidratos e proteínas, isso pode afetar negativamente sua saúde cerebral. Uma das principais razões pelas quais a nutrição é tão importante para o cérebro é que ele é uma das partes mais energéticas do nosso corpo. O cérebro é responsável por realizar muitas funções complexas, como pensar, aprender e se lembrar. Isso requer uma grande quantidade de energia, que é fornecida pela nutrição. Imagine que você está estudando para uma prova importante, mas não está se alimentando de forma adequada. Isso pode afetar negativamente sua capacidade de aprender e se lembrar. Outro aspecto importante a considerar é a relação entre a nutrição e a função do cérebro. A nutrição pode influenciar como o cérebro funciona, afetando a nossa capacidade de pensar, aprender e se lembrar. Imagine que você está consumindo uma refeição rica em antioxidantes, como frutas e vegetais. Isso pode ajudar a proteger o seu cérebro contra danos causados por radicais livres e melhorar sua função. Agora, considerem como isso aplica quando você está enfrentando uma situação de estresse ou ansiedade. A nutrição pode ajudar a reduzir os sintomas de estresse e ansiedade, melhorando sua saúde cerebral. Imagine que você está consumindo uma refeição rica em gorduras saudáveis, como nozes e sementes. Isso pode ajudar a reduzir os níveis de cortisol no seu corpo, o que pode ajudar a melhorar sua saúde cerebral. Consequentemente, é importante que você esteja sempre ciente da relação entre a nutrição e o cérebro. Isso pode incluir aprender sobre os diferentes tipos de nutrientes e como eles podem afetar a sua saúde cerebral. Além disso, é importante lembrar que a nutrição é uma parte importante da nossa saúde geral, e que ela pode influenciar muitos aspectos de nossa vida. Agora que entendemos a importância da nutrição para o cérebro, é hora de explorar como ela pode afetar diretamente a nossa memória. A memória é um dos processos mais complexos do cérebro, e é influenciada por uma variedade de fatores, incluindo a idade, a genética e a exposição a estímulos. Imagine que você está tentando lembrar de um número de telefone que você não usa há anos. Se você não estiver se alimentando de forma adequada, isso pode dificultar sua capacidade de lembrar. Um dos principais obstáculos para a memória é a formação de placas beta-amiloide, que são substâncias químicas que se acumulam no cérebro e podem levar à doença de Alzheimer. A nutrição pode influenciar a formação dessas placas, e alguns nutrientes podem ajudar a reduzir seu impacto. Por exemplo, a vitamina D é conhecida por sua capacidade de reduzir a formação de placas beta-amiloide e melhorar a memória. Outros nutrientes, como a vitamina B12 e o ômega 3, também podem ter um efeito positivo na memória. No entanto, a nutrição não é o único fator que afeta a memória. A atividade física também desempenha um papel importante na manutenção da saúde cerebral, incluindo a memória. Imagine que você está caminhando em um parque e se lembra de um evento importante que ocorreu há anos. A atividade física pode ajudar a estimular a produção de fatores neurotróficos, que são substâncias químicas que ajudam a criar e manter as conexões entre os neurônios. Isso pode melhorar a memória e reduzir o risco de doenças cerebrais. Outro aspecto importante a considerar é a relação entre a memória e o sono. O sono é fundamental para a manutenção da saúde cerebral, incluindo a memória. Imagine que você está tentando lembrar de um número de telefone, mas não consegue se lembrar. Isso pode ser devido ao fato de que você não está dormindo o suficiente. O sono ajuda a processar e consolidar a memória, o que pode melhorar a capacidade de lembrar. Agora, considerem como isso aplica quando você está tentando aprender algo novo. A memória é fundamental para o aprendizado, e a nutrição, a atividade física e o sono podem ajudar a melhorar a capacidade de lembrar. Imagine que você está tentando aprender um novo idioma, mas não consegue se lembrar de algumas palavras. Se você não estiver se alimentando de forma adequada, não estiver se exercitando regularmente e não estiver dormindo o suficiente, isso pode dificultar sua capacidade de aprender.
Consequentemente, é importante que você esteja sempre ciente da relação entre a nutrição, a atividade física e o sono e a memória. Isso pode incluir aprender sobre os diferentes nutrientes e como eles podem afetar a memória, além de aprender técnicas de exercícios e de sono que podem ajudar a melhorar a capacidade de lembrar. Além disso, é importante lembrar que a memória é um processo complexo que é influenciado por uma variedade de fatores, e que a nutrição, a atividade física e o sono são apenas alguns dos aspectos que podem ajudar a melhorar a capacidade de lembrar. À medida que avançamos em nossa jornada de descoberta, começa a emergir um quadro mais amplo e complexo. As fibras de nossas conversas se entrelaçam, formando um tecido rico e multifacetado. Percebemos que a relação entre a nutrição, a atividade física e o sono não é apenas uma simples interconexão, mas sim uma complexa dança de influências recíprocas. Ao observar essa dança, damos conta de que a nutrição não é apenas um fator isolado, mas sim um componente fundamental que influi em todo o processo de manutenção da saúde. A qualidade dos alimentos que consumimos, a frequência e a intensidade da atividade física e a quantidade de sono que adquirimos, todos esses elementos são interligados e influenciam mutuamente. Iniciamos a jornada com a pergunta de como evitar a perda de memória. E agora, à medida que avançamos, percebemos que essa questão é apenas um sintoma de um problema mais amplo. A perda de memória não é apenas um resultado, mas sim um sinal de alerta para que tomemos medidas para prevenir danos mais graves à nossa saúde. À medida que exploramos as conexões entre a nutrição, a atividade física e o sono, começa a emergir uma imagem mais clara de como podemos manter nossa saúde em boas condições. A noção de que a nutrição é fundamental para a manutenção da saúde cerebral e que a atividade física e o sono também desempenham um papel crucial começa a se consolidar em nossa mente. Agora, à medida que nos aproximamos do final de nossa jornada, é hora de refletir sobre as implicações dessas descobertas. O que significa para nós, como seres humanos, saber que a nutrição, a atividade física e o sono são tão fundamentais para a manutenção da saúde? Como podemos aplicar essas informações em nossas vidas para melhorar nossa saúde e bem-estar? À medida que ressonamos em nossas vidas essas lições, percebemos que a jornada da saúde não é uma meta isolada, mas sim um processo contínuo de descoberta e crescimento. A saúde é um estado dinâmico que requer esforço contínuo e atenção para ser mantido. E é aqui que nossa jornada começa a se tornar mais clara. Com a compreensão da importância da nutrição, da atividade física e do sono, podemos começar a tomar medidas para melhorar nossa saúde e bem-estar. Podemos começar a se alimentar de forma mais saudável, a praticar atividades físicas regulares e a cuidar de nosso sono. Mas, mais do que isso, podemos começar a ver a saúde como um processo contínuo de crescimento e descoberta. Podemos começar a entender que a saúde não é apenas a ausência de doenças, mas sim um estado de bem-estar e felicidade que requer esforço contínuo e atenção. E é aqui que nossa jornada começa a se tornar ainda mais inspiradora. Com a compreensão da importância da nutrição, da atividade física e do sono, podemos começar a ver a saúde como um processo de crescimento e descoberta. Podemos começar a entender que a saúde não é apenas um estado, mas sim um caminho que nos leva a uma vida mais plena e feliz. A jornada que percorremos até aqui nos leva a uma compreensão profunda da importância da nutrição, da atividade física e do sono para a manutenção da saúde. Ao longo de nossa exploração, descobrimos que esses fatores não são isolados, mas sim interligados e influenciam mutuamente. A nutrição é fundamental para a manutenção da saúde cerebral, e a atividade física e o sono também desempenham um papel crucial. A perda de memória não é apenas um resultado, mas sim um sinal de alerta para que tomemos medidas para prevenir danos mais graves à nossa saúde. Ao compreender a importância da nutrição, da atividade física e do sono, podemos começar a ver a saúde como um processo contínuo de crescimento e descoberta. A saúde não é apenas um estado, mas sim um caminho que nos leva a uma vida mais plena e feliz. À medida que avançamos em nossa jornada, percebemos que a saúde é um processo dinâmico que requer esforço contínuo e atenção para ser mantido. A verdade é que a saúde não é apenas uma meta isolada, mas sim um caminho que nos leva a uma vida mais plena e feliz. É nesse sentido que podemos começar a ver a saúde como um processo de crescimento e descoberta, e não apenas como um estado. A jornada da saúde não é uma meta isolada, mas sim um processo contínuo de descoberta e crescimento. A saúde é um estado dinâmico que requer esforço contínuo e atenção para ser mantido. É nesse sentido que podemos começar a ver a saúde como um processo de crescimento e descoberta, e não apenas como um estado. Agora,
é hora de refletir sobre as implicações dessas descobertas. O que significa para nós, como seres humanos, saber que a nutrição, a atividade física e o sono são tão fundamentais para a manutenção da saúde? Como podemos aplicar essas informações em nossas vidas para melhorar nossa saúde e bem-estar? É nesse sentido que podemos começar a ver a saúde como um processo de crescimento e descoberta, e não apenas como um estado. À medida que nos aproximamos do final de nossa jornada, é hora de refletir sobre o que aprendemos e como podemos aplicar essas informações em nossas vidas. A saúde é um processo dinâmico que requer esforço contínuo e atenção para ser mantido. É nesse sentido que podemos começar a ver a saúde como um processo de crescimento e descoberta, e não apenas como um estado. A verdade é que a saúde não é apenas uma meta isolada, mas sim um caminho que nos leva a uma vida mais plena e feliz. É nesse sentido que podemos começar a ver a saúde como um processo de crescimento e descoberta, e não apenas como um estado. A jornada da saúde não é uma meta isolada, mas sim um processo contínuo de descoberta e crescimento. É nesse sentido que podemos começar a ver a saúde como um processo de crescimento e descoberta, e não apenas como um estado. A verdade é que a saúde não é apenas uma meta isolada, mas sim um caminho que nos leva a uma vida mais plena e feliz. É nesse sentido que podemos começar a ver a saúde como um processo de crescimento e descoberta, e não apenas como um estado. Agora, é hora de começar a aplicar essas informações em nossas vidas. A saúde é um processo dinâmico que requer esforço contínuo e atenção para ser mantido. É nesse sentido que podemos começar a ver a saúde como um processo de crescimento e descoberta, e não apenas como um estado. O verdadeiro prática começa agora.